Sabe aquela sensação de que quanto mais se estuda sobre Deus, mais distante ele parece? Pois é. Se você já se sentiu assim, saiba que não tá só. Esse é um dos paradoxos mais, dolorosos da vida de quem estuda teologia. Muitas vezes a gente entra num seminário, numa faculdade, com o coração queimando, sabe? Com aquele desejo de conhecer mais a Deus para amá-lo mais. Mas aí, no fim, a gente sai com a mente cheia de informação e o coração meio frio. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão central. Como é que a gente une uma teologia forte, robusta, com uma espiritualidade que pulsa, que é viva? Como a gente transforma o nosso conhecimento sobre Deus em um conhecimento íntimo, uma relação de verdade com Deus? Vamos juntos explorar esse caminho? Para guiar essa nossa conversa, a gente traçou um mapa com 6 grandes paradas. Primeiro, vamos entender por que é tão vital integrar teologia e espiritualidade. Depois, a gente vai construir os alicerces, os pilares de uma fé que tem base teológica sólida. Em seguida, vamos fazer uma viagem lá para trás, para as raízes bíblicas da vida com Deus. Daí, a gente parte para a prática, para as disciplinas que nos ajudam a crescer. Vamos trazer tudo isso para a nossa realidade, o contexto evangélico brasileiro e, por fim, encarar os desafios de viver uma fé de verdade, uma fé encarnada, no nosso século. Ok, vamos lá. Vamos começar com esse paradoxo que, para muitos de nós, é bem familiar. Lugares que foram criados para nos aproximar de Deus, como seminários e faculdades de teologia, podem, ironicamente, se tornar desertos espirituais. Por que isso acontece, gente? Porque o estudo sistemático da fé, que deveria alimentar a alma, às vezes parece que a esvazia. Essa é uma questão que vai no centro da nossa jornada e que a gente precisa encarar de frente, porque a vitalidade da nossa fé depende disso. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. É uma realidade triste, mas muito comum. Muita gente que começa a estudar teologia com o coração em chamas, cheio de vontade de servir a Deus, termina a jornada acadêmica se sentindo mais longe dele. A fé vira algo da cabeça, intelectualizada, mas o coração parece que atrofia. É como se a gente aprendesse a dissecar a palavra, mas esquecesse como se alimentar dela. Para muitos, parece que a profundidade acadêmica e a profundidade devocional não conseguem andar juntas. E é justamente essa desconexão que a gente precisa entender e superar, para que o nosso estudo nos leve a uma adoração mais profunda e não a um ceticismo todo sofisticado. Essa citação vai direto ao ponto. Ela é um lembrete poderoso de que a teologia não é um fim em si mesma. O objetivo final não é acumular um monte de informações para ganhar um debate, mas sim ser transformado para viver em comunhão com Deus Trino. Pensa bem, teologia é o estudo de Deus, e o estudo de Deus deveria nos levar a amar a Deus. Se o que a gente estuda sobre a Trindade, sobre Cristologia, sobre a salvação, se nada disso nos torna mais compassivos, não nos leva ao arrependimento, não nos inspira a amar a Deus com tudo o que a gente é, então, em algum ponto do caminho a gente se perdeu. Uma teologia saudável sempre, sempre deságua em adoração. Para a gente entender essa desconexão, ajuda muito a gente diferenciar dois tipos de conversão. A gente herdou lá do iluminismo uma ideia de conversão de convicções. A fé nessa visão é basicamente concordar intelectualmente com um conjunto de doutrinas. Crer certo é o que importa. Só que a Bíblia nos mostra um quadro muito mais completo, o que a gente chama de conversão integral. Ela envolve a pessoa inteira, mente, emoções, vontade, ações. Jesus não estava interessado só em declarações de fé. Ele estava de olho na gramática da vida, ou seja, em como a nossa fé reescreve toda a nossa existência. A gente vê isso no encontro com o jovem rico. O cara tinha a teologia certinha na ponta da língua, mas o coração, a vontade dele, estava preso no dinheiro. Agora compara com Zaqueu. Ele não fez um discurso doutrinário. A conversão dele se manifestou num gesto concreto de arrependimento e justiça. Ele devolveu o que roubou. A vida dele mudou, não só as ideias. A conversão integral reorganiza não só a mente, mas o bolso, a agenda, os relacionamentos, tudo. Então, como é que a gente resgata essa vitalidade espiritual da teologia? Esse slide aqui nos dá 3 pistas cruciais. Primeiro, a gente precisa valorizar a sabedoria e a santidade. Nossos heróis na fé não deveriam ser só os mais brilhantes academicamente, mas aqueles cuja vida reflete a beleza de Cristo. O verdadeiro teólogo é aquele que, por conhecer a Deus, consegue trazer sentido e esperança para a vida confusa das pessoas. Segundo, a teologia precisa ser mais contemplativa. A nossa cultura é obcecada pelo espetacular, pelo grandioso, né? A prática contemplativa nos treina a ver a presença e a ação de Deus nas coisas pequenas, na rotina, na beleza de uma conversa, no pão nosso de cada dia. Deus não está só nos milagres extraordinários, Ele está sustentando o ordinário. E terceiro, a gente precisa reformar a linguagem. A teologia não pode ficar presa num jargão acadêmico que ninguém entende. Ela precisa encontrar uma linguagem que seja pessoal, que conte histórias, que crie relação. Uma linguagem que, assim como as parábolas de Jesus, não só informe a mente, mas que entre no coração e transforme a vida.
Então, para a gente amarrar essa primeira parte, a ideia central é que teologia e espiritualidade não são duas coisas separadas, mas duas faces da mesma moeda. A teologia tem que alimentar a vida espiritual. O seu grande propósito é nos levar à comunhão com o Deus triuno. E isso exige uma conversão que vai além das ideias e transforma toda a nossa gramática da vida. Para chegar lá, a gente precisa de uma teologia que honre a sabedoria, que nos ensine a contemplar a ação de Deus no mundo e que fale uma linguagem que alcance o fundo do coração humano. Agora, vamos virar o jogo. Se a teologia precisa ser mais espiritual, a nossa espiritualidade, por outro lado, precisa desesperadamente ser mais teológica. A gente vive numa cultura que busca o sagrado com muita intensidade, mas essa busca muitas vezes é narcisista, é superficial, não tem base sólida. É a espiritualidade do sinta-se bem, que procura um Deus que serve aos nossos caprichos, em vez de um Deus soberano a quem a gente deve servir. Uma espiritualidade sem teologia vira só uma autoajuda com roupagem religiosa, sabe? Fica vulnerável a qualquer vento de doutrina, qualquer modismo. Para construir uma espiritualidade firme, a gente precisa de pilares, e esse slide resume isso de forma brilhante. Primeiro, ela tem que ser trinitária. Nossa fé é no Deus que é uma eterna comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso muda tudo. Significa que fomos criados para comunhão. Nossa identidade mais profunda é relacional, não se baseia no que a gente faz ou produz. Segundo, ela é cristocêntrica. O alvo da vida cristã não é a autorrealização, mas ser conformado à imagem de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nós para nos fazer mais parecidos com Jesus. Terceiro, ela é comunitária. A conversão nos tira do isolamento do eu e nos coloca no nós do corpo de Cristo. Fé cristã não é uma jornada solo. A gente vive em comunidade, na igreja local. Quarto, ela é centrada na palavra. A Bíblia não é só um livro de regras, mas a revelação viva de Deus, a principal ferramenta que ele usa para nos confrontar, consolar, guiar e transformar. E, por fim, ela precisa ser missional. A espiritualidade cristã não é um casulo para nos proteger do mundo, é uma base de lançamento que nos envia para o mundo. Somos chamados a participar da missão de Deus de redimir e restaurar todas as coisas. Essa citação aqui reforça a importância gigantesca do pilar missional. Uma espiritualidade que se fecha em si mesma, focada só em experiências subjetivas, em arrepios, corre o risco de virar uma fuga da realidade. Ela se desconecta do sofrimento do mundo, da criação que geme, vira algo alienante e irrelevante. A verdadeira espiritualidade bíblica nos empurra para fora, para o serviço, para dar pão a quem tem fome, acolher o estrangeiro, vestir o nu e lutar por justiça e paz. É participar ativamente da obra de Deus na história. Recapitulando essa segunda sessão, o que a gente viu é que uma espiritualidade de verdade não pode ficar boiando ao sabor das emoções ou das modas. Ela precisa de alicerces teológicos firmes. Os 5 pilares que a gente explorou, trinitária, cristocêntrica, comunitária, centrada na palavra e missional, são as vigas mestras que nos protegem de uma fé superficial e nos ancoram na verdade da Bíblia, moldando uma vida que glorifica a Deus em tudo, da oração no quarto à ação na sociedade. A nossa fé não surgiu do nada, né? Ela tem raízes profundas na grande história de como Deus se revelou ao mundo. Para a gente entender a nossa espiritualidade hoje, a gente precisa voltar para as fontes, para as escrituras, e ver como Deus se relacionou com seu povo ao longo dos séculos. Porque é nessa história que a gente encontra o modelo para a nossa própria história com ele. O Antigo Testamento nos apresenta um mosaico incrível de como viver a vida com Deus. A gente tem a espiritualidade da Torá, que nos ensina que fé não é algo abstrato. Ela se torna concreta na vida em sociedade, em como a gente trata o próximo, o órfão, a viúva, o estrangeiro. A lei era o guia para uma comunidade que refletisse o caráter de Deus. A gente tem os profetas, a voz apaixonada de Deus em momentos cruciais da história, denunciando a idolatria e a injustiça e chamando o povo de volta para a aliança. Os salmos são, talvez, a expressão mais pura do coração da espiritualidade bíblica. É um diário de oração que tem de tudo, da alegria que explode ao desespero mais profundo, sempre num diálogo honesto com um Deus pessoal. E, por fim, a gente tem a literatura de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, que nos ensina a encontrar a Deus não só nos grandes eventos do templo, mas nas pequenas revelações do dia a dia, no trabalho, na família, a observar a natureza. Então, chegamos ao Novo Testamento. E aí, tudo é redefinido. Jesus Cristo se torna o centro de tudo. Ele não é só mais um profeta ou mais um sábio. Ele é o cumprimento de tudo aquilo para o que a lei, os profetas, os salmos e a sabedoria apontavam.
A partir dele, a espiritualidade cristã ganha a sua identidade única, que é definida por essa dinâmica da Trindade. A nossa relação com o Pai acontece através do Filho, Jesus Cristo, e ela é energizada e sustentada pelo poder do Espírito Santo que mora em nós. Dentro do Novo Testamento, diferentes autores nos dão ênfases que se completam. É como olhar para um diamante, sabe? Cada faceta mostra um brilho diferente da mesma luz. Nos evangelhos sinóticos, a espiritualidade gira em torno do anúncio do reino de Deus. É um chamado urgente ao arrependimento e a uma vida de discipulado radical. Nas cartas de Paulo, a gente mergulha na profundidade da vida no Espírito, essa união mística com o Cristo ressurreto que nos faz novas criaturas. Nos escritos de João, a ênfase é em permanecer em Cristo, uma espiritualidade de intimidade, de comunhão contínua e de amor uns pelos outros. E no livro de Atos, a gente vê espiritualidade na prática, na vida comunitária da igreja primitiva. Uma comunidade cheia do Espírito, que se sustentava no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para fechar esta sessão, a ideia principal é que a nossa experiência de fé hoje não é uma invenção moderna. Ela é a continuação de uma história longa e rica de Deus se revelando ao seu povo. O Antigo Testamento nos prepara, mostrando a natureza e o caráter de Deus de várias formas, e o Novo Testamento cumpre e redefine tudo em Jesus Cristo, o centro absoluto de tudo. E os diferentes autores do Novo Testamento, por sua vez, nos dão perspectivas preciosas de como é viver essa nova vida nele. Bom, a gente já viu o porquê da integração entre teologia e espiritualidade e o que dos seus fundamentos na Bíblia e na teologia. Agora, na quarta sessão, a gente vai para o como. Como é que a gente faz na prática para cultivar uma vida espiritual profunda num mundo que nos empurra o tempo todo para a superficialidade, para a distração, para o imediatismo? A resposta histórica e bíblica para isso está na prática das disciplinas espirituais. Richard Foster acertou em cheio com essa frase. A gente vive na era da satisfação instantânea, do conhecimento de 280 caracteres, das conexões virtuais que somem. A superficialidade é, de fato, a maldição do nosso tempo. Ela afeta nossos relacionamentos, nosso trabalho e, o que é mais perigoso, a nossa alma. E é por isso que a necessidade mais urgente na igreja e no mundo não é de mais talento ou de mais inteligência, mas de profundidade, de pessoas cujas vidas estão ancoradas em Deus. As disciplinas espirituais são o convite para a gente sair do raso e mergulhar nas profundezas do nosso relacionamento com o Deus triuno. Mas afinal, o que são as disciplinas espirituais? É super importante entender isso para a gente não cair no legalismo, sabe? Como esse slide define muito bem, elas são práticas que nos colocam no lugar certo para receber a graça de Deus que nos transforma. O ponto-chave é este. A gente não pratica as disciplinas para ganhar pontos com Deus ou para merecer o favor dele. A salvação é só pela graça, ponto final. A gente pratica as disciplinas porque elas nos colocam onde o Espírito Santo pode trabalhar em nós, nos moldar e nos transformar à imagem de Cristo. Elas são canais de graça, não ferramentas de mérito. É como um agricultor que ara a terra. Ele não faz a semente crescer, mas ele prepara o solo para receber a chuva e o sol que vão trazer a vida. Existem muitas disciplinas, mas aqui a gente tem um resumo de algumas das principais que cobrem a nossa vida interior e exterior, individual e em comunidade. A meditação e o estudo nos ensinam a encher a nossa mente com a verdade de Deus. Diferente de outras tradições que buscam esvaziar a mente, a meditação cristã busca preenchê-la com a palavra viva. A oração é a nossa conversa contínua com Deus, a avenida principal pela qual Ele nos transforma. É onde nossa teologia vira diálogo íntimo. A simplicidade e a solitude são disciplinas radicais que combatem o materialismo e o barulho sem fim do nosso tempo. Elas criam um espaço de paz dentro da gente para ouvir a voz de Deus. O serviço e a submissão, inspirados por Cristo lavando os pés dos discípulos, são um antídoto para o nosso orgulho. E, finalmente, a confissão e a adoração, que a gente pratica em comunidade, trazem cura para as nossas feridas, restauram relacionamentos e nos lembram de quem está no centro de tudo, o próprio Deus. Em resumo, gente, profundidade espiritual não acontece por acidente. Num mundo que conspira pela superficialidade, ela exige intencionalidade. As disciplinas são as ferramentas que a gente usa para cooperar com o trabalho gracioso do Espírito Santo em nós. A gente viu que elas atuam em todas as áreas da vida. Cultivam nosso mundo interior, moldam nossa ação no mundo lá fora e nos conectam de verdade com a comunidade da fé. Elas são o caminho prático testado por séculos para a gente sair do rasinho e crescer em direção à maturidade em Cristo. Agora, vamos trazer a nossa discussão para mais perto de casa. É impossível falar de espiritualidade no vácuo, sem pensar no contexto cultural e histórico.
Nesta quinta sessão, a gente vai fazer uma breve análise de como a espiritualidade evangélica se desenvolveu aqui no Brasil, com suas influências, suas forças e principalmente seus desafios de hoje. A nossa espiritualidade hoje é resultado de várias camadas históricas. A base vem lá da Reforma Protestante do século XVI, que nos deu o fundamento da justificação pela fé e uma piedade centrada na soberania de Deus. Depois, nos séculos XVII e XVIII, o pietismo reagiu àquela ortodoxia fria, racionalista e trouxe de volta a importância da experiência pessoal de conversão, da devoção do coração. No século XIX, com a chegada dos missionários, se formou uma espiritualidade bem prática. Estudo diário da Bíblia, reuniões de oração, os inários que moldaram a identidade evangélica. Em meados do século XX, as organizações para-eclesiásticas como a ABU e a MPC trouxeram um foco enorme na juventude, popularizando disciplinas como o tempo a sós com Deus. E mais recentemente, no final do século XX, a gente viu a ascensão do neopentecostalismo, que trouxe um novo dinamismo, mas também desafios sérios, como a mercantilização da fé e a teologia da prosperidade, que mudaram o cenário religioso brasileiro. E essa citação nos traz para o coração do problema no nosso contexto brasileiro hoje. O maior perigo que a gente enfrenta é exatamente esse divórcio. De um lado, a gente tem um academicismo teológico que pode ser estéril, desconectado da vida da igreja. Do outro, a gente tem um experimentalismo sem fundamento bíblico que busca a última novidade, a experiência mais forte, sem nenhum discernimento. E quando essa separação acontece, como diz a citação, as duas perdem. A teologia vira irrelevante e a espiritualidade vira perigosa, um prato cheio para heresias. Resumindo essa nossa análise histórica, fica claro que a espiritualidade evangélica no Brasil tem raízes ricas e nobres na reforma e no pietismo, com uma tradição forte de amor à palavra e de trabalho com jovens. Mas o cenário atual é complexo, marcado pelos desafios do neopentecostalismo e por um pragmatismo que muitas vezes sacrifica a verdade pela utilidade. O grande alerta, então, é a necessidade urgente de a gente juntar o que nunca deveria ter sido separado. Uma teologia robusta, bíblica e histórica, com uma espiritualidade genuína, fervorosa e encarnada. E chegamos à nossa última sessão. Aqui a gente vai encarar o desafio final. Como viver uma fé cristã autêntica nesse nosso mundo complexo, pluralista, digital e muitas vezes hostil aos princípios do Evangelho? Como a nossa espiritualidade pode ser relevante, sem abrir mão da verdade? Como a gente pode ser sal da terra e luz do mundo num contexto tão desafiador como o nosso? Esse slide aqui expõe os pontos de conflito de forma bem clara. A cultura pós-moderna prega um inclusivismo radical. A sua verdade é tão válida quanto a minha e o único pecado é dizer que existe uma verdade absoluta. O cristianismo afirma a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus. A cultura relativiza os valores morais, tratando tudo como construção social. A fé cristã se ancora na palavra de Deus como padrão para a verdade e moralidade. A cultura tem um senso vago de pecado, reduzindo a falhas ou traumas, o que torna a ideia de um salvador ofensiva. O Evangelho declara nossa necessidade universal de arrependimento. O objetivo da cultura é a autorrealização, o objetivo da fé é a glória de Deus. São visões de mundo que batem de frente. E qual é a resposta então? Se isolar? Criar uma bolha gospel e fugir do mundo? Não. A resposta bíblica é uma espiritualidade encarnada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ser espiritual não é escapar da nossa humanidade, mas vivê-la mais plenamente, como Jesus viveu. O nosso modelo é a própria encarnação. Deus não desprezou o mundo material, o corpo, a história. Ele mergulhou neles. Ele se fez carne e osso, viveu num lugar e tempo específicos para redimir a criação a partir de dentro. A nossa espiritualidade tem que seguir esse mesmo padrão, se envolver com o mundo para redimi-lo em vez de fugir dele. Isso significa que a nossa fé tem que tocar nosso trabalho, nossa arte, nossos relacionamentos, nossa cidadania, tudo. E como é que a gente vive essa fé encarnada na prática? 3 princípios nos guiam. Primeiro, seguir a Jesus. A gente precisa mergulhar nos evangelhos e focar no Jesus histórico. Ele é nosso modelo de como ser plenamente humano e agradar a Deus no meio de um mundo quebrado. Segundo, fé com obras. Como Tiago nos lembra, uma fé que não se traduz em ações concretas de amor ao próximo e de busca por justiça é uma fé morta. Nossa espiritualidade precisa ter mãos e pés que servem. E terceiro, entender que a vida é o palco do evangelho. A gente não vive a fé só dentro da igreja. Nosso testemunho mais poderoso acontece no dia a dia. Em como a gente trata a nossa família, na nossa ética no trabalho, em como a gente se relaciona com os vizinhos. É ali que, como diz Paulo, a gente se torna a carta viva de Cristo lida por todo mundo. Para resumir essa última sessão, a mensagem é clara.
Diante dos desafios do nosso tempo, a resposta não é recuar para uma fé privada, mas avançar com uma fé forte e encarnada. Uma fé que reconhece que somos seres integrais, corpo, alma e espírito, e que a redenção de Cristo toca cada pedacinho da nossa existência. Essa fé se mostra no seguimento prático e diário de Jesus, e numa vida de amor e serviço que dá um testemunho crível do Evangelho no mundo real. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. Vimos a necessidade de unir o coração e a mente, a teologia e a espiritualidade. Construímos os pilares de uma fé sólida, exploramos suas raízes profundas na Bíblia, aprendemos sobre as disciplinas práticas que nos sustentam e analisamos o nosso contexto aqui no Brasil e os desafios do século XXI. A tarefa que a gente tem pela frente não é pequena. Ela exige firmeza para a gente se manter nos fundamentos teológicos num mundo relativista e perseverança para cultivar uma vida espiritual profunda numa cultura superficial. Aquela exortação de Jesus aos seus discípulos para vigiar e orar nunca foi tão relevante. A gente precisa vigiar, com os olhos bem abertos, atentos ao que Deus está fazendo e aos enganos do nosso tempo. E a gente precisa orar, com os corações totalmente dependentes, buscando a força e a sabedoria que vem somente dele. Para quem curtiu o Papo e quer ir além, ficam aqui algumas sugestões de leitura que foram base para essa nossa conversa. Celebração da Disciplina, do Richard Foster, é um clássico sobre as práticas espirituais. Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, é um livro pequeno, mas profundo sobre a vida cristã em comunidade. O Melhor da Espiritualidade Brasileira, do Nelson Bomilcar, nos ajuda a entender as raízes do nosso próprio contexto. E A Bíblia que Jesus lia, do Philip Yancey, é uma porta de entrada fantástica para a gente redescobrir a riqueza espiritual do Antigo Testamento. E para terminar, eu deixo estas 4 perguntas, não para serem respondidas rápido, mas para serem levadas para a vida, para a oração. Primeira, o meu estudo da teologia está de verdade aquecendo meu coração e me aproximando de Deus, ou está me tornando mais frio e cínico? Segunda, a minha vida espiritual, minhas práticas, meus valores estão firmemente ancorados nos pilares bíblicos que a gente viu, ou eu estou sendo mais moldado pelas tendências da nossa cultura? Terceira, uma pergunta bem prática. Qual disciplina espiritual o Espírito Santo está me convidando a cultivar com intenção nessa fase da minha vida? E por fim, como concretamente eu posso viver uma fé mais encarnada no meu dia a dia, na faculdade, no trabalho, na minha família? Que essas perguntas nos impulsionem a buscar uma fé cada vez mais profunda, teológica e, acima de tudo, uma fé viva que glorifique a Deus em tudo.